Paz, graça, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para que possa compartilhar convosco assunto de propósito de Deus que tem como. Sobre assunto que Deus tem propósito contigo. Então é algo muito importante para mim e também para ti. Porque esse algo é algo que Deus tem propósito com todo ser humano que se encontra aqui na face da terra. Então algo que Deus colocou no meu coração que possa compartilhar contigo a respeito desse assunto. Eu penso sempre, digo, não falo da minha religião, porque não trato assuntos das religiões, ou não trato assunto da minha igreja, trato assunto que está a ver com Deus e contigo, ou está a ver contigo e Deus. Então, que está a ver como é com Deus, que Deus tem todo o propósito com todo o ser humano se encontra na face da terra própria. Ele tem um propósito comigo, por isso estou aqui para compartilhar contigo. Este é o propósito de Deus que tem contigo, é que Ele próprio que colocou em mim. Não fui eu que eu coloquei, tenho esse propósito em Deus, é Deus que colocou em mim. Porque o maior erro de nós é de queremos colocar o propósito, nós fazemos com que Deus seja o nosso propósito, não deixamos que Ele coloque o seu propósito. Então, é por isso, deixar ir avante, antes acima de tudo, penso sempre que possa se inscrever no canal, para que faça com que o canal cresça, o canal vai avante, depende de você inscrito. E também penso like, isso me ajuda a compartilhar o vídeo, faz com que o vídeo avança, ou faz com que o vídeo é mais visualizado por outros que sabem esse propósito. E sempre que eu digo aos comentários, favores, quando tem dúvida do assunto pode comentar, e também o que acham do vídeo pode comentar, o que acha a favor do assunto pode comentar. É uma das características sempre que peço a todos que vão acompanhar esse vídeo. O meu favor é que penso que não apenas ouvir, procuro entender. Isso é muito importante, é uma das ferramentas importantes a servir do ser humano, procurar entender as coisas. Se nós tudo fizermos quando entendemos, seremos bem-sucedidos. Seremos bem-sucedidos. Então, por isso hoje vou tratar o tema que trata provas que a Bíblia no livro dos homens, que já tem um tema que já lancei na primeira parte, então vou trazer a segunda parte. Essa segunda parte pode talvez terminar essa segunda parte, trazer outros temas de prova, mas aqui talvez pode ser a segunda parte, que é a última parte. Se Deus mais me permitir autorizar, também posso trazer mais, mas ok. Estou a falar a segunda parte hoje, que quer tratar os assuntos de provas que a Bíblia no livro dos homens. Que no livro dos homens, que este livro não pertence aos homens, que este livro é diferente de outros livros. A Bíblia é diferente de qualquer livro que existe na face da terra. Estou a dizer, a Bíblia é diferente dos livros da Constituição da República. O livro da Constituição da República é livro do homem. Estou a dizer, a Bíblia é um livro diferente dos livros da Constituição da Educação. Ensino e Educação, porque são livros do homem. A Bíblia é diferente de vários livros que nós conseguimos ver. Temos milhares de autores, escritores, escreve livros que diz assunto a respeito da sociedade para nos ajudar, diz respeito ao assunto de empreendedorismo, como fazer negócio para nos ajudar, que diz respeito como podemos dizer respeito a respeito do assunto de visão, vários livros, diz respeito de nossa história do país, diz respeito como iniciou o país. Então milhares de livros existem. Então este livro estou a trazer aqui para te provar é um dos livros diferentes de todos os livros que existem. Este livro no livro do homem, no livro do homem. Este livro está a trazer provas bíblicas para questões que muitas pessoas, é preciso muito acabar
dizendo não acreditar na Bíblia, ou discordar que escreveu esse livro do homem, ou de dizer um livro da filosofia, um livro da inteligência do homem, outro diz é um livro que foi escrito para um determinado denominações, quando fala de denominações das igrejas que são religiosas. Então, por isso, no próprio nas igrejas está cheio de livros diferentes, usamos livros diferentes, porque outros dizem aquele é livro do homem, esse é que o livro verdadeiro é dele. Mas eu quero te provar deste livro, que este livro estou falando da Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é o livro que tem 66 livros, que este livro é o livro do homem, que está provando que além desse livro, todos os livros são livros dos homens, o único livro que não é o livro do homem é este, que é a Bíblia Sagrada. E estamos cheios de diferente doutrina, estamos cheios de orientação para as pessoas religiosas olham esse livro como livro dos homens. Quando eu falo, pessoal, eu trago o propósito de Deus para os crentes esses usam esse livro, a Bíblia Sagrada, mas eles infelizmente não consegue ter provar só que esse no livro dos homens. Eles acreditam que é um livro diferente do livro de Deus, mas não consegue defender. E outros que religiões que infelizmente temos de pessoas que são crentes, mas próprio criam confusão neste livro. Então confusões que criam esses crentes que acaba tornar-se livro dos homens. Encontramos outros grupos que são religiosos que nem querem abraçar esse livro como é livro dos homens. Então, por isso eles dizem o livro de Deus que é o livro verdadeiro. Então, encontramos pessoas de mundos que ainda não têm Deus, já não são salvos. Diz esse livro é para determinado um grupo. Por isso, aquelas palavras que a pessoa diz, estamos filosofar, estamos a ser enganados. Então, só porque pensa esse livro do homem, estamos a ser enganados com esse homem, como entre aspas, que escreveu esse livro do ponto de vista da pessoa, observando esse livro como no livro do homem. Até quero observar, provar sinceramente que no livro do homem. Então, uma das características que procuro entendimento nessa oportunidade, porque isso tudo trata a favor da sua vida. É o propósito de Deus que tem contigo, o propósito de Deus que tem comigo. Isso é o mais importante, que presta muita atenção, procura entender, para isso saiba qual o propósito de Deus nos prova desse livro, que no livro dos homens. Já tinha falado de 4 provas que nos provamos na aula anterior, que existe no vídeo, primeira parte, a Bíblia no livro dos homens. Provei 4 pontos, hoje vou provar, falta 5 ou 6 total, vou conseguir, for possível, terminar hoje. Então, quero trazer provas clássicas, ou que deixar eu avançar o assunto sobre o livro dos homens. Deixar que voltar a começar, que voltar voltar a falar um pouco da Terra. Então, já tinha falado sobre a Terra, mas o assunto que tratei sobre a Terra, lá que provei que a Bíblia no livro dos homens, por causa da Terra, que voltar a tratar sobre o mesmo assunto, é um assunto que resolver mais um pouco sobre a Terra. Então, quero te provar que a Bíblia no livro dos homens, por causa do que é que o homem, em primeiro lugar, vamos sobre a Terra, vou explicar sobre a Terra. Então, quando falamos sobre a Terra, um dos primeiros pontos é que o homem não consegue tornar a Terra ser uma terra fértil. Quando dizemos uma terra fértil, o homem não tem capacidade para fazer com que a terra que não produz se torne uma terra produtiva. Nós encontramos vários países na Europa que as suas terras não reúnem as condições para a produção, por isso eles não têm maior, não são agricultores, por causa da sua terra que não está reunindo as condições. Mas nós, quando olhamos na Europa são pessoas mais estudiosas, são pessoas ricas, são pessoas visionárias, mas não conseguem reunir a própria terra venere para que torne uma terra fértil, para que se torne uma terra onde que vão plantar, onde vão semear, onde vão cultivar. Nós encontramos, essa é só uma das características que nos prova de fato que a Bíblia é o livro do homem, porque se fosse o livro do homem, ele ia conseguir tornar uma terra
ser fértil e a conseguir tornar a terra semeada. Mesmo aqui na África temos milhares de países que as suas terras são férteis. Então, no que nós reunimos as condições para essas terras férteis é que Deus criou assim mesmo, para que essas terras sejam férteis. Então, uma das características que eu estou te provar, nós olhamos, por exemplo, temos países onde está cheio de montanhas, então não consegue, aqueles países que são países de montanha não conseguem tornar aquela terra fértil, não conseguem transformar aquela terra para que volte a semear. Isso para provar que a Bíblia é o livro dos homens. Então, nós temos outros países que são os países que vou dizer, são países de desertos, que estão cheios de terra desertos, são países que os homens lá não conseguem tornar aquela terra fértil, não conseguem usar aquela terra para ter benefício, para plantar, para semear, para fazer muitas coisas. Então, são provas que a Bíblia no livro dos homens. Então, uma das características sobre a terra, temos terras que onde está cheio de pedrageiras, que essas terras estão em si mesmo, já é pedra, assim mesmo. Então os homens lá não conseguem tornar aquela terra ser uma terra fértil. Então isso é uma das provas também que nos prova que a Bíblia no livro dos homens. Então existem milhares de países que não têm as condições para semear por causa da sua terra, porque se fosse o livro do homem, a Bíblia, o homem ia conseguir tornar a terra uma terra fértil, o homem ia conseguir transformar a terra se tornar uma terra para produzir, para plantar. Mas isso digo no livro dos homens, porque isso não, o homem não vai me dizer, porque a terra por surgiu de nada, começou ali, ter espaço, acesso para semear, não semear, isso não existe. Eu penso, não temos todos os países ricos por si terras mesmo, por causa do que? Por não ser livro dos homens. Por não ser livro dos homens. Então isso eu estou te provar por causa da terra. Eu falo da terra lá, mas isso é o outro assunto que estou falando da terra. Não é só eu não tratei sobre terra fértil, não tratei sobre os países que reúnem as condições suas terras estão conseguindo. Mas são pessoas inteligentes. Isso é que nos prova que a Bíblia no livro dos homens. Deixa eu abrir um pouco no livro de Gênesis, como o homem diz que a terra só explodiu, não sei quando explodiu a terra, o céu, depois a terra, não sei, ficou fértil o lugar, mas deixa eu entrar no livro de Gênesis para te provar que a Bíblia no livro dos homens. Gênesis capítulo 2, versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 9a. Então o Senhor fez nascer do sol todo tipo de árvores agradáveis aos seus olhos. Então o Senhor fez nascer do sol todo tipo de árvores agradáveis aos seus olhos, boas para alimentos. Ok. Também aqui tem aqui no Gênesis capítulo 1. Então a terra fez, Gênesis capítulo 1, versículo 12. Então a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com a sua espécie, árvore cujos frutos produzem semente de acordo com a sua espécie. Então, para provar que Deus fez do sol nascer suas árvores. Então estamos a dizer, Deus fez com que conseguisse produzir-se nas terras, como lá diz também Gênesis capítulo 1, versículo 12, que para Deus fez a terra que brotasse, que nascesse, mas o homem não consegue tornar uma terra ser fértil. Isso é para demonstrar que a Bíblia no livro dos homens, porque o homem é ele que diz que a terra, os céus explodiu, mas a Bíblia nos traz outra formação, nos traz outro conhecimento, que é contra aquilo que diz a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro do homem. Se o homem falou sobre a terra, ele tem que conseguir reunir as condições que a terra se torna fértil. Tem que ter essas capacidades do homem. Se não tem essas capacidades que nos prova que é no livro dos homens, então no livro dos homens. Eu falei daqueles países, porque aqui vamos dizer, porque temos a África, alguns países que estão semeando, temos a facilidade para semear. É que Deus ele já tinha programado que para a terra tem que brotar de acordo com suas espécies. É por isso essas terras que ele deixou aqui, que temos aqui, a África são férteis. No que nós fizemos tornar fértil, é porque Deus fez assim mesmo brotar, nascer, semear, crescer, semente, e que dá continuidade pela obra que Deus permitiu. Então, mas temos países
países, estou a provar que aqueles países então agora são mais pessoas do mundo da Europa, na Ásia e na América, também a África pode existir algumas, estou contra, mas isso para nos provar, então agora eles não estão conseguindo tornar a sua terra ser fértil, isso para nos provar que a Bíblia no livro dos homens. Ainda vou continuar sobre a terra. Outra coisa para ver é que nas condições que a Bíblia no livro do Ore, então, embaixo da terra nós encontramos as riquezas. Fora das riquezas, embaixo da terra encontramos ouro, embaixo da terra encontramos gás, embaixo da terra encontramos petróleo, embaixo da terra encontramos muitos produtos que reúnem as condições na terra, mas vamos provar que a Bíblia no livro dos homens, o homem não consegue reunir as condições, trazer produção embaixo da terra como ouro, ele não consegue criar ouro debaixo da terra, ele não consegue criar prata debaixo da terra, ele não consegue criar alumínio debaixo da terra, ele não consegue criar diamante debaixo da terra, ele não consegue várias riquezas, ele só consegue extrair aquele produto que está debaixo da terra, mas ele não tem essas condições. Por que eu digo isso? É porque há vários países ricos em condições, mas são países que não têm recursos. Isso é demonstração, demonstra que o homem não tem capacidade para reunir as condições que a terra tenha ouro, tenha prata. Porque se existisse essas capacidades, acredito que todo mundo ia querer uma terra mais rica do mundo, ia enriquecer sua terra com esses recursos. É por isso vai ver que a maioria das pessoas que são muito inteligentes, são muito desenvolvidos, vêm aqui na África para vir extrair os recursos que se encontram aqui na terra, debaixo da terra. Porque se a Bíblia, se fosse o livro do homem, o homem ia conseguir reunir as condições todos os pais a ver esses recursos, mas não são todos. Por causa do quê? Porque o homem não tem essa capacidade. Porque se fosse a Bíblia, o livro do homem, então, porque a Bíblia que fala sobre que a terra se encontra debaixo da terra, então Deus que reuniu as condições a ver o ouro debaixo da terra, mas o homem não tem essas condições. Porque o homem, se fosse o livro dele, ele tem que reunir as condições nos lugares que eles estão vivendo, principalmente na Europa, nós temos ouro em vários lugares, e na América e na Ásia. Então, para isso provar no Gênesis capítulo 1, desculpa, Gênesis capítulo 2, versículo 11 e 12. 11. O nome do primeiro episódio, ele percorre toda a terra da vila onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente. Também existe o bedelho e a pedra de ônix. Então, para dizer que lá onde existe terra, quando Deus estava falando do jardim de terra, então estava várias divisões dos rios. Mas não esquece de tratar. Então, isso para nos provar e fala de que lá existia ouro. Então, isso é para mostrar que Deus, quando ele criou a terra própria, reuniu as condições de haver ouro. Mas o homem não consegue reunir as condições nas terras para haver ouro. Então, por exemplo, aqui na África, não somos nós que reunimos as condições para haver ouro, haver prata, haver o que é Deus que ele criou toda a terra já em condições de recurso, que é o ouro. É uma das características que isso nos prova, que o homem não tem capacidade para não ter as condições para que a Bíblia seja o livro dele. Porque se fosse o livro dele, não pode estar contra a coisa que estou falando. Ele não tem capacidade de tornar a terra fértil, mas a Bíblia fala de Deus, então ele tornou a terra fértil. Ele não tem capacidade de colocar os recursos debaixo da terra, ou mas deve ter esses recursos. Então essa é uma das condições que nos prova o homem não tem essas capacidades para que isso se torne o livro dele. É por isso que nós conhecemos milhares de homens inteligentes, mais estudados, mais homens competentes, mais investigadores, mas ele não consegue reunir essas condições que estou falando sobre a terra. Então isso é uma das provas que nos prova o homem, o livro da Bíblia não pertence ao homem, que o livro da Bíblia não é um livro qualquer, o livro da Bíblia não é um livro do Arcelo que está a falar aqui, um livro da Bíblia não é um homem que sentou, como falamos, no livro que a série que diz, eu sei como livro, sou responsável desse livro, porque eu não reúno as condições, é que eu nunca vou escrever um livro, não reunir as próprias condições que eu escrevi. Como é que eu vou falar do assunto, a terra eu fiz assim, mas quando em prática eu não reúno as condições, é impossível.
Terceira, continuar sobre a terra. O homem não tem as condições de reunir as condições sobre a terra. Estou falando da terra sobre que nós falamos sobre, nós que costumamos falar de nome de fogo, de poço, que é chove. Então o homem não tem as condições de reunir as condições de ter fonte, ter lugares que chove. Então significa que a terra embaixo tem água. Então embaixo da terra encontramos água. O homem não tem essas condições que pode reunir e debaixo da terra haverá água. Porque debaixo da terra nós encontramos água. O homem não tem essa capacidade para que possa reunir essas condições. Vamos falar um pouco mais à frente sobre essas coisas de condições. Ou deixar entrar aqui. Então, só essas características que nos provam que este livro é o livro do homem, porque não vai reunir as condições que não está de acordo, que contradiz a capacidade do homem, ou que contradiz as capacidades do homem. Isso é impossível. Logo, nos prova que este livro não é o livro do homem, porque este livro está a contradizer que o homem vai além das capacidades do homem, porque não pode haver uma coisa que ultrapassa a capacidade do homem e não consiga ser dele, porque quando é onde uma coisa a pessoa significa que tem essa capacidade, mas que eu dizem, o homem não tem capacidade para tornar a terra fértil, o homem não tem capacidade para fazer com que a terra se torne de ouro e prata, o homem não tem capacidade para que crie as condições debaixo da terra haverá água. É preciso o homem que faz só, ele faz fonte debaixo d'água, mas não tem essa capacidade de colocar poço, não tem capacidade para que próprio preencher a água à terra. Deixaremos ir número 2. Número 2, quem fala sobre praias, lagos e rios. Vamos lá. Sobre a praia. Jó 38, versículo 16. Jó 38, versículo 16. Diz essa palavra de Jó 39, versículo 16. Você já foi até as nascentes do mar, já passou pela obscura profundeza do abismo. Você já foi às nascentes do mar, já passou pela obscura profundeza do abismo. Então, Deus, quando estava a interrogar sobre o Jó, dizer que você já foi até as nascentes do mar, foi até nas profundezas, foi até lá onde começa onde começa o mar, tu sabes esse tipo de coisa, você já viu aquilo ali, tu já passou pela obscura das profundezas do abismo, que chama cidades o Velho Testamento. Então, ok, deixar aqui falar um pouco da praia, que esse era um pouco desse assunto que trata muito, estava a fazer questão de Jó, o Jó tinha mais dúvidas, mas ok, vamos assim. Quando falo da praia, que o homem não tem essa capacidade, para nos provar que não livre do homem. Quando nós todos vamos na praia, o que acontece na praia? Na praia tem água, e a água está em cima da areia. Aquela água consegue manter-se. Aquela água consegue, não vou saber como eu vou dizer, consegue desaparecer e volta a retornar-se. Ok, em primeiro lugar, estamos a dizer que a Bíblia no livro do homem para nos provar por causa da praia. Da praia, dos rios, dos lagos. Ok, vamos aqui. Em primeiro lugar, o homem não tem capacidade para criar água. Desculpa, para criar a praia em cima da água, pôr a água manter-se. É impossível. Pensa a água da praia está em cima da areia e mantém-se na areia. Pensa lá, encontramos peixes, encontramos vários elementos lá mesmo, que são animais que vivem na água aquática. Então, para dizer, essa é uma das provas. O homem não consegue, só para ver, o homem não consegue fazer uma vala, abrir, meter água, aquela água, manter na vala da areia. O homem só pode fazer piscina, aquela coisa. Colocamos bloco, rebocamos tudo, agora pousamos água e vai manter-se.
mas o homem não consegue manter a água na areia. Pensa na água da praia mantém-se, água do rio mantém-se, água do lago mantém-se. Isso para mostrar que o homem não pode for ele que criou, não pode ser o livro dele e não ter capacidade de trazer a Bíblia, que diz que o homem mantém-se água. A Bíblia, por exemplo, lá no Gênesis capítulo 1:12, diz que Deus, quando criou a praia, separou as águas sobre águas. Vamos ver se embaixo Deus separou as águas entre duas divisões, uma parte para cima, outra para baixo, para formar essa terra. Então estamos a dizer, o homem não tem essa capacidade de manter a água na praia, não tem capacidade de manter a água no rio, não tem a capacidade de manter a água nos lagos. Para o homem é impossível manter a água acima da areia. É impossível. Segundo ponto, o homem não tem capacidade de fazer com que a água desapareça e volte a retornar-se de novo. É por isso que quando aquela água do rio tira, que me fez com o bloco, tirou, saiu, você tem que ver o que é. Então tem que eles tirar agora alguma coisa, então tirar aquela água para fora. Então isso para nos provar que o homem, a Bíblia é o livro dos homens, porque não reúne as condições a favor da praia homem. A praia não reúne as condições para que o homem tenha capacidade de fazer praia, tenha capacidade de fazer lago, tenha capacidade de fazer e manter aquela água funcionar. E a água da praia que é uma água que não apodrece, é uma água que não mudado, é uma água que não trocado, é uma água que encontramos milhares. E para ver a água do homem que mantém-se no rio, ele tem que trocar aquela água, porque aquela água caça apodrece. Mas da praia que faz, aquela água não se muda, não se troca, só se movimenta, só chega o tempo desaparece. Então é uma das características que nos prova que o homem não tem capacidade para a Bíblia ser livro dele, porque ele não consegue explicar coisas que ele não consegue fazer, porque ele não consegue trazer provas sem ter alguém confirmado. Então isso é impossível para que seja o livro do homem. O meu livro tem que ir de acordo com as minhas capacidades. Por exemplo, eu não fiz direito, eu não vou te explicar nada sobre direito, porque não estou nessa área, não estou nesse nível. Então, logo quando te traz, quer dizer, esse livro de direito é do Arcélio. Essa é uma das provas, logo você tem que dizer esse livro não é do Arcélio, porque o Arcélio não entende nada dos direitos. Então não entende nada, se traz coisas das políticas, tem que dizer logo esse livro não é do Arcélio, porque o Arcélio não entende nada assunto a respeito da política. Então estou a dizer também esse livro não é o livro do homem, porque o homem não tinha como para unir as condições, detalhar como é que foi criado o homem, quando ele não tem as capacidades para voltar a criar isso aí mesmo. É uma das provas. Uma das provas que fala um pouco, terceira fala um pouco sobre a Terra. A Terra, então, o que nós encontramos? Encontramos a Terra em cima, mas a Terra está embaixo d'água. Então o homem não tem capacidade para manter a Terra para a água. Essa Terra é para a água. Ou terceira dizer, o homem não tem capacidade para manter a areia em cima d'água. Contra as palavras dizer, o homem não tem capacidade para a areia, ele que tem no corpo para depender da água sob o comando do homem. Contra as palavras dizer, o homem não tem capacidade para levar a água como se fosse a areia em cima d'água, se fosse o barco funcionar. Mas o Deus, ele criou a terra e a terra se encontra debaixo d'água. Então significa que essa terra se não afunda, é por causa há um poder que Deus fez. Mas o homem já, essa terra nem existir, nem estaremos aqui. Porque logo a fazer aquele projeto para deixar a terra estar debaixo d'água, logo a afundar no chão. Sim, você vai dizer assim, por exemplo, há homens que conseguem fazer uma casa em cima do mar, porque aquela água tem poder para controlar aquele mar. Isso não é novidade, muitos sabemos. É por isso eles conseguem fazer casas lá muito na praia, ou seja, mas estou falando da areia. Eles não conseguem pegar a areia, não conseguem segurar a terra com a areia, com a água, ou não conseguem pegar nem sequer um pouco da areia e pôr um copo de metade da água, depois em cima por água, aquela areia manter e a água estar sob, controlar aquela areia para que aquela areia não embaixe, aquela água está no comando da água. Essa capacidade não tem o homem. Então a Bíblia é uma das provas que nos prova que a Bíblia não é o livro dos homens. Então logo a pessoa tem que logo entender, porque a pessoa diz que é para livro de filosofia, como é que vai ser livro de filosofia? Vai conseguir explicar coisas que ele próprio não entende. Logo é impossível. Como Deus diz, será que você já ouviu a necessidade do mar? Como é que o homem nem sabe como é que nasce a água, como se manifesta, como desaparece a água na praia, como volta a nascer, como é que faz o rio, que desaparece a água e volta a nascer. Não tem essas técnicas, não tem
informações logo para nos provar que de fato isso não está de acordo às condições para que o homem reunisse as condições próprias está dentro aqui na Bíblia. Então se o homem não reúne as condições está dentro aqui da Bíblia, logo significa no livro dele. Ok, vamos lá. Já falei um pouco da água, já falei sobre a terra. Agora me deixar entrar sobre ar, vento. Que a Bíblia nos prova que o homem não foi no livro dos homens. Vou falar sobre o vento, o ar. Deixa ela falar sobre vento. Deixa ela entrar no livro de João 3, versículo 8. João 3, versículo 8. João 3, versículo 8. Diz essa palavra de João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você escuta. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem para onde vai. O vento sopra para onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem para onde vai. Então Jesus estava falando com Nicodemos. Os pregadores, não estou aqui para tratar de novo nascimento. Jesus estava tratando do nascimento. Eu estou a tratar de que a Bíblia não foi livro escrito como estou falando do vento. Jesus estava a dar exemplo de Nicodemo a respeito do vento, como é, para depois ele fazer para ele entender a favor da obra do Espírito Santo, como ele faz na vida do homem. Ok, vamos deixar isso. Então, isso é uma das características que quer dizer, o homem não reúne as condições para ser livre dele, porque a Bíblia diz que, você, quando o vento sopra, tu pode escutar o vento, pode entender, perceber que aqui está a fazer vento, aqui está a fazer barulho. Por isso nós conseguimos perceber, nós conseguimos ver com nossos olhos. Essa temperatura não está boa hoje. Então conseguimos ver, está ventania, vamos conseguir ver que esse vento está forte, está fraco, está normal, mas não conseguimos saber de onde que está a vir e para onde vai. Então isso que é uma das características que nos prova que de fato o homem não reúne as condições para ser escreveu a Bíblia, se não compreende o vento para onde que vai e para onde ele vem e para onde vai. Então, com outras palavras, por exemplo, nós sofremos sincronidades aqui em Moçambique, que foi em Beira, quando sofremos sincronidade lá em Beira, quando sofremos sincronidade em Beira, você não vai dizer que foi que sofri. Eu estou aqui na cidade de Maputo, em Beira, outra província, você não pode pensar só eu, deixa eu dizer assim. Pessoal que se encontra na província de Beira, aqui em Moçambique, sofre sincronidade. Então, sincronidade, por exemplo, as pessoas conseguiram estudar para perceber que haverá sincronidade. Como Jesus Cristo diz que você quando sopra o vento, você percebe. E também os estudiosos conseguiram entender cada vez sincronidade. Mas é que sincronidade, isso é de vir aqui na Bíblia. Mas o problema é não saber de onde que está a vir essa sincronidade e para onde vai e qual é a sua missão. Vai terminar quando que vai começar a falar de previsão, tudo isso. Por isso o homem, por exemplo, tem capacidade para ter previsão, mas não sabe como é que acontece ou consegue explicar a previsão. Então, para dizer que também um homem, se não sabe de onde que vem, como é que ele vai criar um vento se não sabe de onde que vem, para onde vai? Você não pode conseguir criar uma coisa que tu não consegue controlar. Tu não pode criar uma coisa que você não consegue perceber. Por exemplo, um homem que criou avião, que é algo mais perigoso, mais estranho, ele consegue perceber o avião, o seu funcionamento, a sua estratégia, isso não cai de qualquer maneira. Ele consegue controlar o avião, consegue dizer que está aqui, consegue estar nesse espaço, consegue, mesmo piloto quando perde de direção, consegue orientar, consegue dizer aos pilotos este lugar está a direção é errada, tá vendo? Porque foi criado como um avião. Outra coisa, por exemplo, o telefone, o homem criou o telefone, consegue perceber o telefone quando ele tem problema de bateria, consegue ver que o telefone tem problema do porque foi criado para o homem, mas ele não tem capacidade para perceber do homem porque ele não entende nada a respeito do vento. Não vai ter explicar a respeito do vento o homem. O homem consegue pegar a previsão, dizer que amanhã deve haver uma temperatura forte, se isso está claro, não é? Mas eles não conseguem perceber, está vindo de onde esse vento.
onde lá vira essa temperatura e para onde depois vai terminar a sua missão. Isso para nos provar que de fato o homem não reúne as condições para ser criado, para ser o livro dele, para pertencer ao livro dele. Não é um livro de um visioneiro, não é um livro de uma pessoa sábia, não é um livro de uma pessoa estudiosa, não é um livro de um ágio de conhecimento avançado, não é um livro de um gajo, percepção das coisas, não é um livro de um visioneiro, não. Esse é um livro que não é um livro dos homens. Estou aqui a tratar esses assuntos para provar. Estou aqui para tratar esses assuntos, porque deve ser ter criado o vento. Jesus já fala com Nicodemus, só consegue escutar o vento, mas não sabe para onde vai, para onde que vem, para onde vai. Anda para dizer que só uma das características que nos prova que este livro não é o livro dos homens, porque a Bíblia é um livro olhado. A Bíblia é um livro olhado como se fosse o livro dos homens. Aquela ciência que eu costumo falar sempre, principalmente que estou tratando as provas da Bíblia. Porque outras pessoas dizem para isso aqui de convenceram ao monte, esses foram manipulados, esses são escravizados na mente, são escravizados com a Bíblia, são escravizados com as igrejas, são escravizados com as religiões, tá vendo? Por causa do homem pensa que a Bíblia é um livro do homem, então estão a ser manipulados. Por isso o mundo é só dizer para você acredita nessas coisas da Bíblia, então que estão te manipular aquelas pessoas, não está a perceber, aquelas pessoas estão tentando atrapalhar, porque as pessoas têm na mente de olhar a Bíblia como um livro dos homens, tanto para os pecadores, o livro como pensa que é um livro do homem, como tanto os religiosos olham como livro do homem, tem outros livros, tanto os cristãos acabam a ter dificuldade de provar que este não é o livro dos homens. Deixa eu falar um pouco, que não quero falar, mas vou falar, senão só vai dizer que falar também até ser manipulado, até ser usado. Pois é, mas aquela expressão só dizer que para não estar a entender que a Bíblia é um livro que para o homem escrever, para ser comido com ele dinheiro, não está vendo as igrejas só com cobra dízimo. Só vou falar outro dia o que acontece com as igrejas quando usa dízimo de uma forma como já se fosse algo para fazer na preta. Quer dizer, as igrejas que hoje em dia para já o culto virou dízimo por si mesmo. Vou falar outro dia. Então para dizer que está vendo, então tem vários tipos de pessoas dizer que é uma estratégia que usa para nos manipular, para as pessoas conseguirem nos tirar o pouco que temos. Não, mas estou de provar que este livro não é o livro dos homens. E escuta outra coisa, não fui formado nesse tipo de coisa, não fui capacitado nessa área. Não estou trazendo um conhecimento que estudei numa área, não estudei isso aqui, não busquei numa área, só que não busquei um conhecimento, é algo que Deus coloquei no meu coração. Mesmo os teólogos que fiz a teologia, também eu fiz teologia, graças a Deus, então agora estou a fazer. Meus teólogos estão a falar que sabem, eles estão a conseguir ver que esse gajo não está tratando de coisa que estudou, não está na área da teologia, isso aqui. Senão só vai dizer que para fora encher bem com um gajo. Quando fala dessa forma, desculpa lá os crentes, entende? Não tem que ter um modo de falar, tem que mostrar cristianismo, mas como por exemplo, estou a falar com os pecadores, estou a falar com os religiosos, estou a falar com os cristãos, então tem que falar de várias formas para as pessoas perceberem. Porque quando nós, por exemplo, quando falamos somente aquele espírito crente, de ficar assim, toda hora humilde, como interpreta outros, não é? Acaba de dizer que aquilo ali para ali. Ele choraram bem, querendo matracar bem. Então, para mostrar, não é? Dizer que nós somos presos. Também o evangelho não foi feito para. As coisas de Deus não foram feitas para ser preso, para ser escravo. Para você não ter liberdade, você é para ficar à vontade. Então, só esse tipo de coisa. Você não vai dizer que esse homem nem parece o homem de Deus. Não, relaxa lá. Então, só esse tipo de coisa que estou tratando aqui, que isso é uma das provas, porque as pessoas, e também quando for esse tipo de coisa, é que tem que tentar abrir as mentes das pessoas, são muitas coisas, estou a ouvir que coisas que para não me cabe, a mensagem que às vezes vejo até no Facebook e acabo de dizer, oh meu Deus, ainda estamos longe mesmo, precisamos chegar nessa graça de Deus, ok, vamos ver, é aula. Está dizendo que a Bíblia no livro dos homens, então é esse tipo de coisa que estou trazendo, coisas, provas que eu dizia, ninguém me ensinou nessa área, ninguém me preparou nessa área, ninguém me formou para fazer isso, não é algo que Deus colocou a mim para trazer, compartilhar contigo. Anda a dizer que o homem não entende a respeito do assunto do vento, porque se não foi ele que criou, ele não pode escrever assuntos que não entende, então falando de todo esse tipo de coisa, então isso significa estar reprovado totalmente.
Ok, já falamos do número 3, vamos no número 4. Número 4. Vamos falar sobre o dia. Número 4 sobre o dia. Show 38:12. Show 38:12. E vamos desculpar se estou ser rápido para abrir a Bíblia para confirmar, porque vai dizer outro não estou, não dou tempo para também ver. É só escrever versículo, ou como estar a assistir em tempo, pode colocar pausa depois confirmar na Bíblia, não é? É porque se eu estar aqui lento, não vou acabar levar tempo, é ser muito lento enquanto estou a falar o ouvido. Ok. Show 38:12. Seja essa palavra de Deus 12. Você já deu ordens amanhã ou mostrou alvorada ao seu lugar? Então, você já deu ordens amanhã? Já mostrou alvorada ao seu lugar? Então dissemos que vamos falar sobre o dia. Quando fala o dia temos 24 horas. Quando temos 24 horas, estão divididos em dois turnos. Temos um turno de manhã, temos turno de manhã que é de dia, temos o turno de noite que é à noite. Então quer dizer, o que Deus está a dizer que já tu já conseguiste, já deu ordem ao amanhã. O dar ordem que Deus está falando, quer dizer, tu já amanheceu, ou já chegou depois de tu a ordenar, dizer, estou a dar ordem para amanhecer. Chegar o entender de estou da ordem para anoitecer. Anda para dizer que a Bíblia no livro dos homens, porque o próprio homem não tem ordem sobre o dia, sobre a noite. Ele não consegue ordenar, dar uma ordem. Não consegue dizer que, como por exemplo, deixar de dar exemplo um pouco. Quando se estraga energia elétrica, então o eletricista ele pode dar uma ordem de liga-se agora. Então ele vai dizer, pode você ligar depois de 2 horas de tempo. Isso é uma ordem que ele está a dar. Porque a energia está no controle dele, está no comando dele. Então vamos ligar a energia, dizendo, para de 2 horas de tempo não haverá energia. Talvez essa é uma capacidade que ele tem, isso é uma orientação que ele tem, mas o homem não consegue dar uma ordem o dia. Quando fala de dia, vou dividir duas coisas. Ele, por exemplo, não consegue dizer, agora é 4 horas, amanhece, não tem essa ordem. Agora só dizer que anoitece. Porque ele não tem essas capacidades, porque isso, se um homem não consegue dar ordem para amanhecer, se não consegue dar ordem para anoitecer, significa que a Bíblia não está no livro escrito com ele, porque ele como é que vai tratar os assuntos de dia que próprio ele não entende, que ele não tem capacidade, que ele não determina, que não ordena. Porque essa capacidade nenhum homem tem na face da terra. É preciso você advir que para cada país temos noite e dia diferente. Por exemplo, quando assim que da Canadá vai anoitecer, outros países ainda estão a amanhecer. Então, para mostrar que isso não tem nada a ver com a inteligência do homem, tem a ver com a própria natureza, a ordem de Deus, como Deus ordenou. É por isso que temos horários diferentes, significa amanhecer diferentes, anoitecer diferente. Por se o homem tivesse, por exemplo, a capacidade de ordenar, ele ia conseguir ordenar que o dia amanhecesse na mesma hora e anoitecer na mesma hora. É por isso quando, por exemplo, o Brasil quer fazer alguma coisa para Moçambique, ele diz para nós temos até hora X Moçambique vai ser a hora X, até Portugal vai ser a hora X, até Angola, por causa dos horários diferentes. Porque o homem não tem capacidade para ordenar-se o dia para manter o mesmo horário, mesmo amanhecer e mesmo anoitecer. Porque essas coisas têm condições e capacidade do homem. Se o homem não tem essas condições, como é que ele vai escrever o assunto que ele não tem essas capacidades? Como Deus disse que tu consegue ordenar de manhã, já alguma vez já ordenaste, já disseste que agora pode amanhecer, já disseste que agora pode anoitecer. Não existe nenhum homem. Por isso dá para dar um pouco de exemplo. Nós sabemos que há dias que sofremos alterações das temperaturas. Por exemplo, quando chega o tempo de calor aqui em Moçambique, 4h30 já amanheceu, já está claro. Para mostrar que o homem não consegue dar ordem, dizer, agora para amanhecer, nos tempos de calor, amanhece cedo aqui em Moçambique. 5 horas, 4 horas, quase 5h30 já está bem claro fora.
E nos tempos de calor demora a anoitecer. Anoitece 19 horas, 19h30, 20 horas. Mas agora já estamos a cair no tempo de frio. Ainda 6 horas está escuro. Até quando já vai para o fundo frio, até 6 horas vai estar escuro. Mas que o homem não consegue estar no comando, no controle. Porque o homem quer que amanhece cedo para conseguir fazer suas atividades pessoais. Porque no tempo de frio, que quando demora, e sofremos, trabalhamos menos. Fazemos as nossas atividades mesmo. Quando é frio, anoitece cedo e terminamos cedo nossas atividades. Significa que no tempo de frio não produzimos melhor. Então, como é uma pessoa que patente, quer produzir mais, quer ganhar mais, quer ter mais resultados. Então, ele se tivesse a capacidade dia de calor, de frio, sempre as horas de ser os mesmos. Assim que Moçambique 5 a 30 ou 4 horas de amanhecer, e a ordena 4 horas de amanhecer todo cedo, até se amanhecer. Assim que 19, 30, 20 horas, ainda, 19 horas, 19, 30, ainda está claro, já escurece. Ele diz, para até 19, 30, 20 horas escurece. Mas como não tem essa capacidade para que ele ordenasse, as coisas acontecem do tempo como Deus quer. Então isso é uma das provas que nos prova que de fato a Bíblia, no livro do homem, porque não está sob o controle do homem o dia, de noite para anoitecer e amanhecer. Então não tem nada a ele para estar nesse comando. Então essa é uma das provas que nos prova de fato não tem essas capacidades para esse livro pertencer ao homem. Porque estou falando um homem geral, tanto na China, Brasil, Angola, América, África do Sul, Moçambique, Angola, Espanha, Inglaterra, todos os países. Não reúnem mais condições, ninguém tem essa autorização para ordenar-se, dizer para acontecer as coisas como deve ser, como ele quer. Então significa estar fora do comum do homem, está fora da natureza do homem, está fora da visão do homem, está fora da capacidade do homem, está fora das competências do homem. Isso não pode reunir as condições até a Bíblia ser um livro do homem. Porque essas coisas, tudo que se trata aqui na Bíblia, é que são coisas estranhas, são coisas que estou mencionando que não está reunindo nenhuma condição para o homem. Fala do homem mais estudado, mais formado, mais visionário, mais técnico, mais preparado em todas as áreas. É impossível. Ok. Vamos. 5. Deixaram-me falar sobre os animais. Desculpa, primeiro vou falar do céu, depois vou falar sobre animais. Ok. Vamos falar sobre céu. Jó capítulo 38, versículo 37. Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despechar os cântaros da água do céu? Quem tem sabedoria para avaliar as nuvens? Então, a Bíblia, quando nós jogamos a Bíblia aqui, fala dos assuntos que diz sobre a terra. Então, Deus que estava falando com o Jó aqui, ok. Nós estamos tratando do assunto de Jó. Estou tratando do assunto do homem, que a Bíblia no livro dos homens. Então, como é que um homem, se fosse livro do homem, ele vai ter conhecimento a respeito de coisas que está além da sua capacidade, está fora do seu alcance, fora do seu alcance, estou falando fora do seu alcance de conhecimento, estou falando fora do alcance da investigação, estou falando fora do alcance da sua informação. Tem quem tem essa sabedoria, nenhum homem tem essa sabedoria para falar do assunto de coisas do céu, porque lá no céu existe anjo, lá no céu existe Deus, lá no céu existe o trono de Deus, muitas coisas, não é? Então por isso que Deus diz assim, Deus, quem tem sabedoria para avaliar as nuvens. Eu quando queria falar do céu, queria falar do nível para lá poder deixar as nuvens para os homens poderem. Só queria falar sobre o céu. Quer dizer que o homem não tem essa capacidade para penetrar no céu. Então essa é uma das provas que lá fala da água do céu. Então isso é uma das provas que a Bíblia no livro dos homens. Porque se fosse um livro dos homens, o homem tem que ter capacidade de aprofundar-se. Precisa de encontrar que o homem diz que não acredita dos seres que estão lá no cima. Lá, diz que não há ser, não há nada lá. Diz isso é uma coisa do homem. Então para dizer que ele já pensa como pode ser um livro do homem, sem esse homem não ter essas capacidades, não tem as condições. Não tem as condições, como diz, quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens, quem é capaz de despejar os cântaros de água do céu? Não existe. Quem é esse homem? Não existe. Quem é esse homem pode falar do céu? Não existe.
Quem são para nos despertar do céu não existe. Quem é o homem que tem que deixar eu falar um pouco de minha linguagem. Quem então o homem tem câmaras, por exemplo, para afirmar, ver como é que o céu é, para ver como é que está as coisas. Não existe, não tem brancos para lá, não tem olhos brancos para lá mesmo. Então isso para dizer que é uma das provas que nos prova que a Bíblia é um livro dos homens. Porque o homem, a sua capacidade não alcança no céu, não alcança no nível do lá, ela são níveis elevados. Então, que são uma das características que prova. Deixa ela falar agora. É que quer tentar conseguir terminar tudo isso aqui. Deixa ela falar sobre número 6. Deixa ela falar sobre os animais. Jó 38, versículo 39 e 41. Jó 38, versículo 39 e 41. E você caça a pressa para leoa e satisfaz a fome dos leões. Então, pode dizer que a Bíblia, no livro dos homens, o próprio homem não consegue cuidar dos animais. Por exemplo, o homem cuida dos animais domésticos, mas não cuida dos animais do mato. Há outros que conseguem caçar cobra, vai deixar lá para em casa, mas está dizendo, não. Estava a dizer que o homem não tem as condições porque ele não ia conseguir fazer alguma coisa para depois não conseguir sustentar. Por exemplo, ele não sustenta animais. Deixa ela dar exemplo simples. Um homem que faz o carro, ele consegue sustentar o carro. Então ele sabe que para esse carro para andar tem que dar combustível para continuar a manter ele vivo. Um homem que faz telefone consegue sustentar o telefone, pensa ele faz bateria para dizer para esse telefone manter continuidade tem que ser carregado. Então para dizer que todo homem faz, ele consegue sustentar. Então como é que ele, por exemplo, vai ser a Bíblia vai ser o livro dos homens, que os animais vamos dar entre exemplo que, por exemplo, o homem que criou os animais, ele não consegue sustentar os animais, estão no mato a sustentar sozinho. Será impossível. Porque não existe algo que não é sustentado. Porque isso é uma coisa que temos que colocar na nossa mente. E outra coisa, por exemplo, vou deixar ela falar assim que de exemplo. Por exemplo, nós sabemos que os animais que vivem no campus, eles vivem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é que não estão a sobreviver lá mesmo. Então por isso que a Bíblia diz que você consegue sustentar, satisfazer a fome dos animais, consegue alimentar os animais, consegue dar a comida para que isso sobrevive, para que sobressaia. E deve fazer a pergunta a Jó. Então se um homem não consegue cuidar dos animais, sustentar, tem que dizer, mas que leva aqueles animais, vão fazer bolada com eles, vão colocar no jardim, então te leva para a casa deles, estou contra isso, mas estou falando do mato. Então aqueles animais migraram, estão no mato, então estão sustentados. Pior aqui na África, aqui, que nós não temos aquele espírito como os portugueses, que os portugueses conseguem ir no mato, vão caçar animais, depois vão meter, vão deixar no sítio que nós não temos, todos os animais estão a se virar lá. Porque para nós o africano é difícil para caçar um animal viver com ele em casa, é difícil. Então não temos aquele espírito como dos brancos que conseguem no campo, vão caçar um animal, vão deixar lá em casa, vão caçar um animal, vão deixar no parque, para ser muitas coisas. Então, está vendo? Então para dizer que é um livro que não reúne as condições para ser livro do homem, porque o homem não tem capacidade para sustentar os animais, para alimentar os animais como deve ser, por isso ele não alimenta os animais do campo. Então, se fosse o livro do homem, ele não vai criar as coisas, não conseguir próprio ele sustentar. Por isso, você é para ver, você é tudo que faz na vida, você consegue fazer. Vamos dar exemplo, você, por exemplo, quando você compra roupa, você consegue sustentar a tua roupa para a tua roupa não ficar mal. O que você faz? O que você vai comprar feira para engomar, vai comprar não sei homem, sabá para lavar a tua roupa, manter viva. Mas o homem como é que vai criar um animal para depois não conseguir manter vivo? Porque está lá no campo. Então são essas as carteiras que nos prova que ele não tem capacidade para ser livre dos homens. Deixa eu continuar. Versículo 39 diz, você que caça a pressa para leão e satisfaz a fome dos leões. Deus está dizendo que você vai atrás para procurar comida para a leão, a satisfazer a fome deles, cuidar deles, alimentar, sustentar. Quando se gasta em sua estoca ou fica estreita no matagal, 31, desculpa, 40. Quem dá alimento aos corvos quando aos seus filhotes clama a Deus e vagueia por falta de comida.
Ok, deixa eu não vou tratar aqui Deus que diz que andar, porque Deus estava a fazer questões Jó. Eu vou trabalhar um pouco ainda no versículo 39. Deixa ela fazer outras questões sobre animais. Por exemplo, o homem, se fosse ele que é o livro dos homens, deixa ela falar os animais aquáticos. Animais aquáticos são aqueles animais que vivem na água. Se fosse o homem que criou esses animais, como é que ele criou os animais? Não consegue sustentar isso, porque aqueles animais não dependem do homem para sobreviver, mas estão lá a sobreviver no mar dia após dia, dia após. Temos animais aquáticos que sobrevivem lá mesmo, sobrevivem, ela se alimenta, vive anos. Temos vários animais, todos os animais vivem no aquático, está a sobreviver da sua maneira. Então, por isso que Deus, quando fala aqui no 40, que alimenta esses corvos, seus filhotes. Então, eu estava perguntando ao Jó, que alimenta esses corvos, que alimenta esses animais. E deixaram falar outra coisa, os animais que, como vou falar, estou esquecendo o próprio nome, ok, que voam em cima. O homem, se fosse ele que reuniu suas condições, se fosse o livro dele, fosse o livro dele, o que ia fazer o homem? Ia conseguir, de fato, cuidar desses animais. De lá em cima, por exemplo, aqueles animais que fazem, eles procuram comida por si mesmos, como é que o homem vai criar um animal, não conseguir reunir as condições para eles. Então significa que esses animais só foi criado, depois ficaram inteligentes e foram para andar por si mesmos. Isso não existe. Que está sob o comando desses animais, tanto de que voa, tanto que está no mato, tanto que está nas águas. Então, isso é uma das provas. Se temos aqueles animais que cuidamos, não aqueles animais que ficamos com ele em casa, principalmente doméstico, cuidamos, aqueles animais como cães conseguimos sustentar, aqueles animais como gato, aqueles animais como galinhas, aqueles animais como patos, como peru, com outras coisas, não é? Coelhinhos, quando estamos em casa, então conseguimos sustentar. Mas estou falando já em geral, próprio aquático, não conseguimos sustentar. Algo que levam, não é? Vão deixar na sua piscina, entende? Mas estou falando em geral. Por exemplo, animais que estão no aquático para sustentar todo mundo, é que o homem não consegue sustentar esses animais, porque se fosse na responsabilidade do homem, nós íamos morrer de fome. Mas quem quer se responsabilizar aqueles animais que voam no céu, lá que Deus fez divisões em nível. E também os animais estão no mato. Que aqueles animais estão no mato são aqueles animais que acabamos, quando procuramos mafia, enriquecemos lá muito mais. Então, para dizer, então, é isso, condições que nos provam que a Bíblia no livro do homem, se fosse o livro do homem, ele ia conseguir nos mostrar que ele criou para ter conta das coisas para sustentar. Milhares de telefones que o homem criou, consegue sustentar a rede de telefone funcionar, para mostrar que o telefone de fato não é um telefone que mostra as condições que é um telefone do homem, ou um telefone que foi feito para um preço de telefones milhares, o homem consegue sustentar, então toda a rede está em comando, não perdemos a linha, não perdemos contato, para mostrar que o telefone é o do homem, que criou a internet, tudo conseguimos, temos conexão a nível mundial, mas os animais não conseguem cuidar, porque você vai dizer, está falando de coisas que parecem pequenas nada, mas só essas pequenas que parecem de nada, que próprios animais não conseguem sustentar, mas conseguem sustentar milhares de telefones, conseguem sustentar milhares de redes, então milhares de coisas, não é? Vamos provar que de fato o homem não tem essas condições. Esse livro para ser livro dele, esse livro não está reunindo uma condições para merecer como um livro do homem, porque esse livro todo estão falando que estão a contradizer as capacidades do homem, estão a contradizer as competências do homem, estão a contradizer o nível do homem. Terceira e última palavra que gostaria de deixar aqui. Vamos lá sobre o homem, vamos lá falar sobre a mente do homem e sobre o coração. Onde estou? Yeah. Jó 38, versículo 37 e 36, se não está me fugindo, a minha memória deve estar a ver. Versículo 36, me desculpa. Quem foi, Jó 38, versículo 38, versículo 36. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Estamos a dizer que o homem, se fosse ele, esse livro pertencer a ele, estamos a dizer que o homem não tem capacidade para colocar a sabedoria no homem e entendimento. Então, ok, deixa eu falar isso para que tu percebas. Porque o homem nos instrui. Sim. Então não vou falar assim, dizer que o homem não tem capacidade
Não vou falar dessa forma, dizer que o homem não tem capacidade para nos dar, nos colocar a sabedoria no coração, o entendimento na mente, porque existem muitas informações. Por exemplo, se você é mais jogo igual a 2, é que o professor me fez entender, não é? Vamos deixar esse tipo de coisa, porque Deus estava a fazer o jogo. Quem colocou o ensinamento do homem? Ok, vamos deixar isso porque temos as informações, temos as tecnologias. É o homem que me fez entender como que deve usar o telefone, o homem me fez entender como que deve usar a tecnologia, tudo isso, não é? É o homem que me dá a sabedoria, como deve agir, como deve me comportar, muitas coisas. Ok, vamos deixar aqui nessa questão de jogo. Mas ok, vamos lá fazer assim. O homem não tem capacidade sobre a vida do homem para que ele, por exemplo, coloque o tipo da mente da pessoa que quer. Quando digo o tipo da mente, por exemplo, vamos lá deixar assim. Tem homens que têm mente que processa muito rápido, que se chamam super inteligentes. Tem homens que processam normalmente, nível médio, esses são normais. Tem pessoas que têm mente processa completamente lentamente, lenta. Essa pessoa só processa como se fosse aqueles computadores de Pentium 2. Então quer dizer o quê? O homem não tem capacidade para colocar o homem ter a mente super inteligente, não tem capacidade para fazer o homem que tenha a mente de médio, o homem não tem capacidade para que faça o homem tenha a mente de lentamente. Se o homem pode fazer ser inteligente, se pode fazer perceber as coisas assim, pois o objetivo principal do homem é de fazer que todo mundo seja inteligente. Quando estamos na escola, ele te torna a ser inteligente. Mas ele não tem capacidade para colocar o nível da mente. Quando falo nível da mente, não tem capacidade para colocar o nível da mente mais processado, não tem o nível da capacidade para colocar uma mente mais de médio processado, não tem capacidade de nível de lento. É preciso nas escolas, aula de ver, somos diferentes. Vamos estar na sala de aula, vamos encontrar os alunos super inteligentes, normal, e vai encontrar o aluno com Marcelo lento 100%. Então vai dizer que isso não é o homem que colocou, Deus que quis assim mesmo. Então o homem não tem essa capacidade para medir os níveis da mente. Não tem essas capacidades, o homem não tem essas capacidades, não reúne umas condições. E deixa ela falar um pouco sobre a mente para entender. Temos aquelas pessoas que tem uma mente que Deus colocou, tem uma mente aberta. Quando diz que é aberta, vamos dizer, é como se fosse a mente dele, se fosse visioneiro. E tem aquelas pessoas que têm mentes que, como deixa ela, vou falar um pouco, mas não quero ofender ninguém, quero que a pessoa faça entender. Tem uma mente como deficiente. Porque quando fala isso é que a pessoa gosta de criticar as pessoas que são deficientes, dizer que só que não, aquilo ali é o Deus que fez. Aquela pessoa ter uma mente um pouco de dificuldade para perceber as coisas e ter uma deficiência inclinada na sua mente, até que Deus que colocou. O homem não tem essa capacidade. É por isso que nós vamos ver, somos diferentes nos processos dentro da própria nossa família. Até podemos estudar na mesma escola, podemos estar na mesma sala, mas somos diferentes. Por causa de Deus ter colocado a forma como quer a sua mente. Então o homem não tem essa capacidade. Então logo prova que a Bíblia no livro dos homens, no livro dos homens, mesmo os teólogos entendem que tem aqueles alunos com religião, quando saem vão pegar tudo do jeito como estudou, são super nível avançado, mas não que se dedica mais que aquele não. É porque tem aqueles que dificultam muito como eu para entender teologia como deve ser difícil. Mas para entender a palavra de Deus é difícil como para ser, é só graças a Deus. Então para dizer, está vendo? O homem não tem essa capacidade de Deus que coloca a mente como deve ser. Deixa ela para fazer entender um pouco mais. Deixa ela falar sobre a boca. O homem nos ensina a falar, não é? Eu para saber falar que foi ensinado. Por isso uma classe logo a começar a crescer. Nós aqui em Moçambique temos aquela classe quando começamos a ver que o comédia aquela diz tadá. Estamos a querer dizer comédia. Nossos pais dizem assim, não é comédia. Então estou sendo ensinado para você falar. Então, como diz assim, quer chamar alguém? Diz, não, é mamá. Tá vendo? Somos instruídos. Mas quer dizer o quê? Não, mas o homem não tem capacidade para colocar que tipo de fala como quero falar. Quando fala de sotaque e da minha forma como ser, que tenho palavras com sem dificuldade, ter a palavra sem gaguejar, ter a palavra
100%. Por exemplo, se nós olharmos lá no museu, Deus diz que fez a boca do homem. Então está dizendo que Deus que fez os museus como gagás, de jeito como quer. O homem não tem essa capacidade. Então vamos provar que no livro do homem. Porque essas coisas eu estou a tentar fazer para que as pessoas percebessem. Falar um pouco. O homem, por exemplo, consegue nos dar óculos para ter uma visão bem vista. Mas o homem não tem capacidade para que ele consegue medir que tipo de olhos quer que eu tenha, que tipo de tamanho de olho quero, como posso ver mais ou menos. Anda para dizer, é Deus que coloca. Anda para dizer que se fosse o livro do homem, isso ia ser, o homem não consegue reunir o ser humano completo como deve ser. Então, por causa do que Deus coloca as pessoas diferentes. E a Bíblia acaba de dizer que são diferentes. Deixa ela falar de Jó, como o versículo 36, versículo. Quem foi deu a sabedoria ao coração, que deu entendimento, que deu a sabedoria ao coração. Eu disse que a sabedoria o homem pode nos dar. Por exemplo, quando tu estás a fazer, vamos dar, por exemplo, é ajudante das obras, estás com o mestre. O mestre das obras pode transmitir aquela sabedoria para também tornar o mestre. Por exemplo, és o ajudante do mecânico, és o ajudante mecânico, já trabalha com o mestre mecânico. O mecânico mestre pode transmitir aquela sabedoria para que tu consiga ir trabalhar. Mas onde quer chegar a dizer que isso de sabedoria vamos deixar de lado. Então, quer dizer, o sabedoria é resultado daquilo que tu aprendeste, não é? Da profissão que tens. Então, diz que essa pessoa é sábia, o que é muito mais. Ok, mas estamos a dizer que o homem não tem capacidade para colocar que tipo de coração a pessoa que é. Por exemplo, a pessoa que tem um coração mais sensível, sentimentais, a pessoa tem um coração menos sensível, sentimental, a pessoa que tem coração péssimo, sensível, sentimental. Quando diz que é sensível, sentimental, quer dizer, pessoas que, por exemplo, deixa eu falar um pouco das mulheres. As mulheres têm um coração sensível, sentimental. Então, dizer que é fácil ser apegado, atraído na parte sentimental. Eles são frágeis nessa parte sentimental. Para dizer que o homem não tem capacidade para colocar esse tipo de coração. É só preciso provar que esse livro não é o livro do homem. Porque o homem não determina para dizer que esse coração tem que ser assim mulher. Também existe um homem sensível, sentimental. Que qualquer coisa pegar sentimental, por exemplo, não consegue ver se uma pessoa tem feridinha, já não aguenta. Houve um acidente, aí não aguenta. Houve um sangue, não aguenta. Não é. Então, quando é um coração que o homem não consegue, pode formar esse coração, que pode fazer com que esse coração seja. Já aquela pessoa que, por exemplo, não tem sensível, não tem sentimento, isso não tem nada a ver com Deus. Existem pessoas que, é outra coisa que vamos deixar isso. Então, para dizer, tá vendo? Existe coração de tipos também. Quer dizer que esse homem não tem capacidade. A qualidade de pessoa, por exemplo, pensar diferente. Esse homem não tem capacidade. Você só pode ver, por exemplo, deixa eu falar um pouco da teologia. Fazer teologia, mas a própria teologia não tem capacidade para tu colocar ter a mente diferente da própria teologia. Porque a teologia te ensina como é que a teologia é e te obriga para tu entender a teologia. Isso é importante para saber e entender a Bíblia. Deixa eu falar um exemplo. Se quer me tornar um pregador eficaz, o que vai fazer a teologia? A teologia vai fazer para que eu entendesse homilética, hermenêutica, exegese. São 3 disciplinas importantes para a teologia. Mas ok. Mesmo a coisa, eles não têm capacidade que pode levar a tua mente a estar diferente ao nível de todas essas disciplinas, desses cursos que eu mencionei. Porque é Deus que faz a tua mente ser diferente, sair um pouco no ambiente da teologia, ser no nível da área da aprendizagem. Por isso você há de ver nas pessoas que têm mente diferente, pensar. Mas mesmo encontrar que a pessoa estudou no mesmo área, no mesmo escola circular, mas pensa diferente. Então para dizer que é Deus que coloca essa mente. O homem não tem capacidade. O homem só tem capacidade para te levar no ambiente dele de conhecimento. Pode ter capacidade para te levar no ambiente de transmissão, para que te traia aquilo que ele carrega. Então só esse tipo de característica nos prova que a Bíblia não é o livro do homem. Se o homem não tem capacidade para te levar, se pode um homem só trabalhar para a pessoa diz, deixa de pensar, se pensa, isso é claro, não. Mas eu falo da própria mente.
de uma pessoa ser de um nível diferente do próprio escolar. Anda para dizer que isso é preciso, aquela pessoa diz que aquela pessoa pensa assim, aquela pessoa age assim, porque tá vendo, o homem não tem essas condições para reunir aquela pessoa. Então isso que estava a trazer este ensino, esta palavra de Deus para compartilhar com vocês tudo que Deus tem proposto com vocês, que tanto os crentes, tanto os religiosos e tanto do mundo, para que perceba que este livro não é o livro dos homens, porque a nossa mente está afetada, dizer que esse livro é o livro do homem, é um livro de um qualquer ser humano. Então por isso quando eu compartilho esta palavra é maior para que tu perceba que Deus quer que saiba este livro não é o livro do homem, não é um homem que escreveu esse livro, porque nos leva a atrasarmos na vida ou interpretamos mal, é quando olhamos como se fosse um livro do homem. Então, é por isso que eu trabalho muito nesse livro, para que tu compreenda o propósito de Deus, que saiba este livro. Estou falando de no livro do homem. Então, como vou terminar aqui, então, você, por exemplo, se tem dúvida, pode colocar assim que diz esse livro no livro do homem. Será que outros livros, e também não são livro do homem religioso? Que estudos de livros são livros dos homens. Coloca aqui no comentário se quiser. Como é que pode provar isso aí? Coloca o teu comentário, vou te provar que os livros são livros de homens, mas esse livro que não é livro do homem. A pessoa disse, não estou aqui para tratar assuntos da minha igreja, porque você dizer, pastor, puxar para mim, já estou aqui para tratar o propósito de Deus que tem com o homem. Porque o problema com Deus é comigo e com ele, é com você e com ele, não com a sua igreja. A pessoa tem que tratar o assunto que tem a ver contigo. A pessoa não tenho tempo para comparar as igrejas. Eu sou com a sua na igreja para eu repreender e provar biblicamente que essa igreja não está agindo conforme o propósito de Deus que tem com o homem. Porque o que está contra não é aquela igreja, aquelas pessoas estão naquela igreja que viram o fonte dele, aquela coisa. Porque Jesus Cristo, quando nós viemos, eles estiveram com os fariseus. Não era a lei que tinha de dizer, eram os fariseus. Mas as igrejas também colocam muitas questões. Então, é isso muito importante que deve refletir nesse ensino, tens que observar, ver que vale a pena para te trazer compreensão, vale a pena para te fazer perceber, ou ainda tem dúvida, coloca comentário. Estou disponível para responder esses assuntos, estou disponível para trabalhar nesse assunto, eu estou disposto para trabalhar sem ter compreendência o propósito de Deus. Porque também se assisto hoje é que Deus me trabalhou muito, já quem sou eu para dizer, pá, se você não quer até ficar assim mesmo. Esse não é o meu propósito. O meu propósito é trazer o propósito de Deus compreender. Desse, por hoje vou terminar aqui. Digo obrigado, que Deus abençoe, como sempre. E como sempre digo, acima de tudo, Deus ama. E não fica chateado porque a pessoa diz que Deus me ama, porque está me repreendendo a falar isso. Deus não vai deixar de mostrar a parte negativa por causa do propósito dele que tem. Então isso é muito importante, que todos, obrigado, tchau.